O Lugarzinho está lançando uma nova série de matérias que traz no título a provocativa pergunta: arte pra quê? Ela trará uma série de entrevistas com artistas, criadores e pensadores que nos ajudarão a entender o que a arte e a cultura podem fazer na vida tanto das pessoas quanto dos lugares onde elas vivem. Para começar, nós conversamos com Luiz Delfino Cardia, curador da MyFest e da Brooklyn Fest, as famosas festas alemãs que acontecem todos os anos nas ruas de São Paulo. Vamos conferir. Como começou seu envolvimento com a MyFest e a Brooklyn Fest? Há 18 anos atrás, eu fui convidado a participar de uma licitação, de 3 projetos, eu era um deles, e conversei com a presidente da Associação dos Empreendedores do Brooklyn, a Ana Adélia Moreno, que é diretora da Cerveira Alpargateria, junto com Pietro Iaconelli, mas a presidente era a Ana Adélia, que me convidou. Eu falei um pouco do que eu achava que os festivais poderiam ter um novo rumo, que ela queria dar um novo rumo aos festivais aqui do Brooklyn. E eu falei para ela que a Alemanha era multicultural e tinha uma história muito interessante, não só do ponto de vista de um evento ligado a uma questão de parecer uma Oktoberfest, Então, a partir daí, eu comecei a estudar as cidades, principalmente paulistas de imigração alemã, de 645 municípios, 100 são histórias da imigração alemã. E com isso, o nosso grande momento foi fazer homenagem aos 60 anos de música do João Donato. Fizemos isso junto e trouxemos a EMIA, Escola Municipal de Iniciação Artística, de Arte e de Música, aqui da Prefeitura da cidade de São Paulo. Então o João Donato tocou junto com as crianças, foi o primeiro movimento e de transformar a Rua Bernardino de Campos no espaço orquestra. Então foi essa grande diferenciação também do nosso festival, de abrir espaço para as orquestras, fanfarras. Mais que gastronomia e diversão. Onde entram a arte e a cultura? Em primeiro lugar, eu acho que vale um exercício, sem um tom professoral, mas é dizer o seguinte: cultura é movimento. A multiculturalidade insere gastronomia, artesanato, música, literatura, poesia, dança. Então isso tudo compreende a questão cultural. Então por isso que eu denominei há 18 anos atrás, que é o evento multicultural de São Paulo, onde eu mostro que o Brasil tem a sua identidade com a multiculturalidade e a Alemanha também, ou melhor, os povos de língua alemã também. Então foi essa que foi a grande recorte do nosso trabalho junto aqui com a associação que é a realizadora, a Associação dos Empreendedores do Brooklyn, hoje em 2026, com a presidência do Carlos Heinz Heine, que é o proprietário do Zur Alten Mühle, o Velho Moinho, a caminho do Velho Moinho. Como você escolhe atrações culturais? Os critérios principais é o conceito, é o tema. Então, a gente já teve o tema Travessia Incansáveis na última Brooklyn Fest, a gente teve o tema Um Tempo Mágico, com Thomas Mann. Thomas Mann foi o nosso homenageado ano passado. Então, a partir do tema, eu construo o que vai acontecer no evento. Então, por exemplo, os grupos culturais de pesquisa de dança folclórica popular da Alemanha participam do evento, cada um com a sua personalidade e característica, e eu peço sempre para eles explicarem as danças conceitualmente, e eles fazem isso de uma forma muito didática, não só a apresentação, mas explicar o que cada dança representa. O grupo de música é uma associação de músicos da região de Pomerode, Jaraguá do Sul, aquela região ali. Então é muito interessante porque é uma associação do terceiro setor, Não é uma empresa privada, então isso também faz uma grande diferenciação do evento. Então os critérios são conceituais. Tem que ter um envolvimento com o tema.
E através disso eu vou buscar as cidades de histórias da memória da imigração da língua alemã. E como essas cidades interagem com a cultura brasileira e a cultura histórica da memória. E memória é o hoje, o presente. Memória é a conceituação do que você faz da construção do seu pensamento do passado no agora. Então, as atrações artísticas. Então, normalmente, por exemplo, a gente abre com um sarau de poesia, só que os poetas, no ano passado, tiveram que criar poesias em cima do tempo mágico. Né? E o tempo mágico, às vezes, ele fala, mas o tempo está calor, está frio, o cara não entendeu. O tempo mágico era a mobilização, né, do movimento no tempo, né, de como cada um, as características, tal. Então, todas os critérios são a partir do conceito. O evento consegue criar um novo público? Olha, eu tenho uma filosofia pessoal e profissional, que um dia perguntaram para o diretor de cinema sueco Bergman o que é o cinema. E ele respondeu para o seu colega jornalista, o colega de você, dizendo o seguinte: o gesto que realmente vale a pena é aquele que estabelece o contato, que comunica, que sacode a passividade e a indiferença das pessoas. Então, para mim, o conceito do evento, que tem a multiculturalidade, que tem gastronomia, que tem o artesanato, que tem a literatura, que tem pesquisadores sobre a história da imigração de povos de língua alemã, tem a dança, tem a poesia, tá certo? Esses temas conceituais, eles interagem entre si, entende? Então eu acredito que o público esteja na maneira que a gente sacudir a passividade e a indiferença das pessoas. Conseguir mobilizar, isso é o mais importante. Este evento é um dos eventos importantes no Brasil, não só na cidade de São Paulo, mas no estado de São Paulo e no Brasil, que recebe cidades que tiveram uma história importante e ainda tem. Tanto que no ano passado veio para cá a cidade de São Félix e Cachoeira, que são ali do recôncavo baiano. Além do mais, são cidades de pretos, né? Uma cidade nitidamente de pretos, que são importantes culturalmente, mas também são importantes porque a indústria fumageira com os imigrantes suíços e alemães foram importantes na formação dessas cidades. Então a gente fez uma homenagem sobre isso. Então interage a questão da cultura afro-brasileira com a cultura dos imigrantes de língua alemã. Você já deixou de levar algo ao público por medo da reação? Não, eu acho o seguinte, quer dizer, o artista, o que eu peço, e que eu não sei se vocês concordam, mas a ideia é o seguinte: nós temos apoio da infraestrutura da prefeitura. Do governo do estado a gente já teve até o último governo, foi do Márcio, acho, não sei, mas enfim, já tivemos. E temos apoio o governo federal, enfim, apoios institucionais, né? Não é nenhum valor monetário. O da prefeitura é da infraestrutura. Agora, o cara sobe num palco público e faz uma defesa de alguma questão, eu acho que isso não cabe. Cabe o cara mostrar a sua obra. Agora, na obra eu não ponho a mão. Se o cara, né? O que eu peço é não ter palavrão e não ter nenhuma coisa mais assim, porque tem criança e tem família, né? Mas isso não significa. Então, eu dou muita liberdade dentro da obra do artista total. E sempre as escolhas foram de racionalidade, né? E de emoção. Precisa ter a ver com o tema, precisa que os artistas correspondam, que estão a fim de pensar sobre isso. Aí estamos falando a mesma língua. Agora, quando o cara vem aqui e fala, eu quero fazer o meu trabalho, não estou nem aí pelo tema, não estou nem aí só para vender o trabalho, não consegue entrar. Porque não é essa a ideia. A ideia é o compromisso de via dupla, né? Mão dupla. O conceito, o que ele pode agregar através do conceito, né? Por isso que a ideia central de que cultura é movimento.
Você já precisou tomar alguma decisão impopular, mas que não se arrepende? Olha, essas coisas são difíceis de pensar, que é o seguinte: eu acho que uma pessoa que pensa a cultura, ele também tem que pensar coisas que funcionam, coisas que não funcionam, né? Por exemplo, vem uma fanfarra de uma cidade de imigração alemã importante no estado de São Paulo, veio para cá e alguns alemães, isso não tem nada a ver com a Alemanha. É que o cara, para ele, é mais confortável achar que a Alemanha é o Oktoberfest. E não percebe que aqui, o que a gente está tentando mostrar é a memória, é a história, né, de uma cidade que tem uma dimensão importante, que teve, os imigrantes passaram por lá e construíram a identidade dessa cidade. E a fanfarra é a valorização da cultura local que começou com os imigrantes. Tanto que tem orquestra de fanfarra com nome de pessoas imigrantes alemães. Então, o difícil é você tentar conversar, né, culturalmente, historicamente, porque eu sou um pesquisador. Agora, eu também não posso colocar uma coisa fora de um contexto de entender que os grupos de dança são sim importantes, são a história importante da cultura popular alemã e que está inserido dentro do evento. Agora, dizer também que música erudita, né, Beethoven já foi homenageado pelo evento nos seus 200 anos e outras formas de apresentações. A música erudita tem muito a ver com a Alemanha. Então, quando eu vejo um grupo de música erudita no palco, isso é cultura alemã. A dança folclórica popular é cultura alemã, né? A gente traz um negro afrodescendente que tem um teatro popular, Solano Trindade, neto do Solano Trindade, um importante negro, preto, poeta, que era de Pernambuco, veio morar no Rio de Janeiro e depois aqui em São Paulo, né? E o Vitor, por exemplo, da Trindade, tem uma filha alemã e é professor em Berlim de música, né, de percussão. Então, olha a dimensão de diálogo aí. Ele é brasileiro, tem a questão afrodescendente da música afro-brasileira, fez doutorado aí pela USP, está fazendo, realizando. Essa integração é importante. Então, os nossos eventos, festivais, eles se conectam com a cultura brasileira. Como o evento afeta o bairro? Olha, os festivais mobilizam o bairro, que conversa com a cidade, conversa com a sua região, conversa com o seu estado, conversa com outros estados brasileiros. Então é um evento que mobiliza, além dos seus empresários locais, né, que são 80, 100 lojas, com mais 300 expositores, mobiliza economicamente essa região, na época das festas. A gente tem apoio estratégico, isso é importante dizer, da inteligência da Polícia Militar, a Guarda Civil Metropolitana, e a gente implantou aqui uma coisa importante, o Smart Sampa tem dentro do evento, né? Infelizmente uma pessoa foi presa por falta de pagamento de pensão alimentícia e a pessoa estava dentro do evento e infelizmente foi pego. Então, assim, eu acho que a mobilização é importante de não violência. Outra coisa, não tem nenhuma ocorrência policial. A gente tem vigilância privada, né? Mas mesmo assim não tem nenhuma ocorrência policial. Então, é uma mobilização cultural e econômica da região, mas o que eu acho que é importante é a valorização também dos municípios que têm histórias da imigração da língua alemã. No estado de São Paulo, que são 100 cidades, e também nos outros estados, né? Que vem grupos culturais como Nova Petrópolis, Pomerode, Porto Alegre já veio uma poeta de Nova Araçá, que tem histórias de imigração alemã, vem gente de ali Juiz de Fora, bairro Borboleta, que tem imigração alemã, né?
ver gente do Rio de Janeiro, Niterói, enfim, são cidades, municípios que participam aqui do evento. Qual o peso das homenagens? Você mobiliza, por exemplo, a nossa homenagem aos 125 anos da Academia Brasileira de Letras, com a presença do acadêmico Eduardo Gianetti aqui, foi muito importante. Quando a gente fez homenagem ao diretor, ainda estava vivo, o Danilo Miranda, diretor-geral do SESC do Estado de São Paulo, também foi muito importante a participação. Movimenta dizer o seguinte, são pessoas que são diferenciais na vida cultural brasileira, né? A Academia, Danilo Miranda e os nossos homenageados, né? Que, por exemplo, só para você ter uma ideia, o ano passado foi Inácio de Loyola Brandão, o João Carlos Albuquerque, o município de Paraty, a paróquia aqui da comunidade Sagrado Coração de Jesus no Brooklyn, né? O Memorial Randstadt ali na Casa Nova Petrópolis, e os 40 anos da Associação Paulista de Imigração de Professores de Alemão, né? Por exemplo, fizemos homenagem ao Júlio Medalha, 87 anos, programa Prelúdio, TV Cultura, Nova Friburgo, enfim, são cases importantes, né? De homenagem. Eu acho que essas homenagens mostram a importância desse evento na dimensão do que é a importância do Brasil, né? O que você aprendeu em sua recente viagem pelo norte da Europa? Olha, o que eu aprendi é que a questão social, do interesse público, do espaço público na Suécia é muito valorizada. E a questão também das informações privadas são muito valorizadas e muito pessoais. Por exemplo, se você puxar pessoais e públicas, se você puxar o nome Schiavon lá em Estocolmo, eu sei aonde você mora, quanto você paga de aluguel, se a casa é sua, qual até o teu salário. Então, quando você pergunta para alguém qual é seu nome, o cara fala, mas por que você quer saber? Por quê? Porque se você fala Luiz Delfino de Andrade, Cardia, o cara vai lá e sabe tudo do que acontece. Então, eu acho isso uma coisa bem interessante do ponto de vista do que é interesse público, né? O seu interesse subjetivo também está numa dimensão pública, né? Eu acho que a valorização cultural de como receber turistas na época do Natal, foi isso que eu fui olhar ali também, principalmente na Suécia e na Alemanha, né? As festas que eu vi na Dinamarca, ou melhor, a Tivoli, né? O Parque Tivoli, que faz a festa de Natal, que é sensacional, a maneira como a entrada das pessoas dentro do parque, como é que isso se dá de uma forma bem organizada, as pessoas na área de comida, como é que você aguarda a sua comida, tal. Essas coisas são muito bem matematicamente pensadas, né? E as festas de rua é a maneira do encontro do espaço público. Isso é muito valorizado nesses países que eu fui, né? As feiras de Natal, né? Eu sei que São Paulo teve aqui uma feira de Natal, foi importante, né? Eu não acompanhei porque eu estava fora, mas parece que foi muito interessante o movimento do centro da cidade. Lá também, nessas cidades, na Alemanha especificamente, eu fui na feira que teve um atentado. Então teve uma engenharia de segurança privada muito interessante, com barricadas para não ter mais o caminhão que invadiu a feira, né? Para não chegar e tal. Mas o que vale é o pensamento de como receber as pessoas. Isso é uma coisa muito interessante, que é o pensamento da nossa festa também, né? As entradas, como é que você garante a pessoa no palco orquestra tem 300 lugares para sentar. Essas coisas são muito importantes de como você pensar, né? Claro que cada país tem a sua própria cultura, porque eu fui em países, né, escandinavos, né, que é Dinamarca e Suécia. Os países centrais são Alemanha, França, Portugal, os Alpes suíços, os Alpes austríacos, que é outro pensamento, né? Eu fui em Davos, que é onde tem o Fórum Social, né? E onde também o Thomas Mann
pensou a Montanha Mágica, né, no hotel, onde ele teve a inspiração da Montanha Mágica. Eu senti aquele silêncio, da importância, né, do silêncio, a cultivar o silêncio. Eu acho que a experiência foi pensar o espaço público. O encontro da diversidade é uma coisa muito valorizada. E o silêncio também, né? A valorização do silêncio no caminhar do dia a dia, né? E cada um tendo a sua privacidade muito respeitada nesse mundo público, né? Isso que eu gostaria de levar para os eventos de São Paulo. Isso eu estou fazendo uma avaliação agora. Claro, eu fiz um diário, tem um diário também no Instagram, no Luiz Delfino Cardia, tem lá toda a história dos eventos. Eu acho que tem alguns pensamentos, sim, da festa. O tema agora, exatamente desse momento, é o agora, que é pensar como é que a memória pode ser trabalhada no presente, né? Isso é uma coisa muito... nós estamos homenageando, por exemplo, 40 anos do grupo Tirol de dança, mais 20 anos num coral de terceira idade. Isso fazendo um diálogo com a cultura de Três Itilhas, que é uma cidade austríaca, cultural, e também uma cidade austríaca, e Paraty, que é uma cidade de imigração alemã. Cultura é essencial ou é um luxo que as cidades tratam como secundário? Eu acho que cultura, primeiro, é movimento e não só apenas no mundo simbólico. Cultura é movimento e é desenvolvimento econômico. No espaço público, especificamente das festas de rua. É uma leitura equivocada e mediana achar que essas festas de rua não têm desenvolvimento econômico. É um erro estratégico, né? Então, para mim, a questão cultural é fundamental para o desenvolvimento de uma cidade ou município. Tudo que eu vivenciei nesses 90 dias, 12 mil quilômetros, né? Se você contar a volta e a ida, nós estamos falando em 28 mil quilômetros, quase que é uma volta ao mundo, né? 7 países, 28 cidades. Eu posso te dizer que a questão pública, de interesse público, a cultura é muito valorizada. Os museus, né, sendo que tem alguns dias especificamente abertos, né? Em pleno carnaval o museu está aberto. Imagina, tudo bem, o espírito do carnaval alemão tem uma maneira de ser, o suíço, enfim, cada um tem uma maneira de se expressar a sua cultura, né? Então eu acredito que tem que pensar em desenvolvimento de interesse público. As festas ou os municípios têm que pensar a cultura como valor de interesse público. O que a arte faz por um lugar? Olha, eu tenho essa frase do Bergman que eu falei antes, que é o gesto que realmente vale a pena, é aquele que estabelece o contato, que comunica, que sacode a passividade e a indiferença das pessoas. Ela é a expressão exata da importância da cultura em sua dimensão, entende? Então a cultura, ela é esse movimento da importância de você mexer com as pessoas, e as pessoas não precisam vir com a sua maneira de olhar o mundo. Isso é um outro detalhe que é diferente. O seguinte: existe o valor privado, familiar, que você cultiva dentro do seu mundo familiar. A outra coisa é o espírito público, né? Que é outra maneira de ver, é você inserido na questão do interesse público. Só para vocês terem uma ideia, que eu acho que vale a pena essa experiência, a Alemanha, no domingo, nas cidades que eu vivenciei, a valorização do silêncio. Não pode ligar para limpar a casa, como é que chama? O aspirador de pó. Não pode. Domingo é silêncio. Não pode fazer festa, gritar dentro do apartamento. Então isso foi um cultivo muito importante da valorização do silêncio. Claro que as festas de rua, né, são... E a gente, por exemplo, faz a festa até às 10 horas da noite.
Depois para e começa às 10 horas da manhã. Então tem esse respeito ao espaço público e aos moradores, residentes também, isso é uma coisa importante. Mas eu gostei muito dessa valorização do silêncio do domingo. Que tipo de experiência as pessoas devem levar dos festivais? Olha, esse ano, 2026, é a 25ª MyFest e 30º Brooklyn Fest. A gente aí não sabe se vai ser novembro ou outubro. Eu gostaria que as pessoas percebessem que a rua é o encontro da diversidade, é o encontro da valorização do outro e das capacidades de você entender que é no espaço público que você consegue vivenciar a diversidade, os diferentes. É um espaço público onde tem pessoas diversas, com pensamentos diversos, onde se encontram para curtir, para andar, para valorizar a cultura. Isso, para mim, que eu espero que a convivência, e uma coisa muito importante, é a convivência de souber explorar o espaço público do ponto de vista da democracia. Né? A democracia é a convívio de saber não fazer uma agenda de corte negativo sobre o outro, mas ouvir o outro e construir uma pauta comum no espaço público. Eu acho que isso é o trabalho do espaço público em países de desenvolvimento. Bom, a mensagem é de valorização muito grande das festas de rua, convidar todos para virem vivenciar isso, que eu acho que é uma coisa importante, e dizer que a Alemanha é multicultural, o Brasil é multicultural, e os povos de língua alemã têm a sua característica também cultural muito diversa e de construção. Estamos toda hora, todo momento, reconstruindo a nossa memória, no agora. Gostou dessa entrevista? Você pode entrar em contato com o curador e pesquisador Luiz Delfino pelo Instagram, @LuizDelfinoCardia, ou pelo @brooklynfest.myfest. Siga-nos nas redes sociais e acompanhe todas as nossas dicas turísticas, gastronômicas e culturais no site lugarzinho.com.